Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para aprovar 5 artigos científicos em congressos em um ano. Eu sou o professor André Leão e o tema desse nosso episódio é justamente esse. Será que eu posso aprovar o mesmo artigo científico em vários congressos? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que as pessoas precisam entender, a gente que trabalha publicando, precisa entender o seguinte, o que é aprovar um artigo científico? Então, aprovar um artigo científico significa, principalmente, que você vai pegar o seu trabalho, vai submeter a um congresso e esse trabalho, esse artigo científico vai ser avaliado pelos revisores daquele congresso. São profissionais, normalmente são especialistas, são mestres, doutores, que avaliam o teu trabalho a nível acadêmico, a nível científico, e vão dizer o seguinte, esse trabalho pode ser aceito, ou esse trabalho está mais ou menos, se fizer alguns ajustes, ele fica um bom trabalho e pode ser aceito, ou não, esse teu trabalho não está legal e por isso a gente está recusando a aceitação dele, está recusando a aprovação dele. E aí a gente precisa entender o seguinte, aprovação não quer dizer que o trabalho vai ser publicado naquele congresso, tá certo? Então as pessoas confundem o que significa aprovar um artigo e a publicação desse artigo. Então, aprovar um artigo significa que o teu artigo, o teu trabalho, ele foi aceito em determinado congresso. Então ele vai ser publicado? Ainda não. Significa que ele foi lido, os revisores avaliaram o trabalho e disseram, olha, esse artigo tem fundamentação teórica, esse artigo tem uma boa introdução, tem um desenvolvimento adequado e uma conclusão coerente. A partir daí, o processo é um pouquinho diferenciado. A partir daí, você vai verificar se existem ressalvas no trabalho, se os revisores disseram que se precisa corrigir alguma coisa, se precisa ajustar alguma coisa, reposicionar alguma imagem, diminuir ou aumentar o número de páginas, apesar de que isso normalmente já é feito no template, ou seja, o template já te diz se são 5, se são 6, se são 7 páginas, quantas páginas são mínimo, quantas são no máximo. Então, quando você envia o trabalho, já se pressupõe que você vai estar adequando o teu trabalho à quantidade de páginas, ao template que o Congresso disponibilizou, tá certo? Então, aprovar significa que o seu artigo foi aprovado, que significa que os revisores entenderam que o template está correto, está adequado, todas as prerrogativas daquele artigo foram aceitas, o material está adequado. Muito bem, então qual é a diferença entre aprovar e publicar um artigo científico em um congresso? Basicamente, uma vez que o teu artigo foi aprovado, a publicação agora depende de você, não mais do revisor, não mais do próprio congresso. Por que eu digo isso? O teu artigo foi aprovado. Ponto. André, teu artigo está aprovado, foi aceito, está tudo certo, você tem o ok do Congresso para fazer uma submissão, para fazer uma publicação desse artigo. O que isso quer dizer? Então, o que eu preciso fazer a partir daí? Eu preciso seguir o trâmite normal do Congresso. O que é isso? Meu artigo foi aprovado, tá certo. Via de regra, eu desconheço congresso que você possa publicar, que você possa defender sem estar inscrito nele. Pelo menos um dos autores, e aqui entra uma outra questão, que normalmente, dependendo do artigo, você vai ter 1, 2, 3 autores, dependendo se de repente o artigo faz parte de um projeto e muita gente está envolvida nesse projeto, normalmente você tem 2, 3, 4 autores. Tá? Isso aí é normal, não tem nenhum problema com relação a isso. Os revisores entendem que projetos acontecem com muitas pessoas trabalhando. Mas assim, então você aprovou, está aprovado. Ponto. Eu posso publicar naquele congresso? Posso. Se o meu artigo foi aprovado, eu posso publicar naquele congresso. O que vai agora decidir se eu vou publicar ou não? Alguns fatores. Primeiro, você vai verificar se você tem recurso para poder se inscrever naquele congresso e apresentar o teu artigo.
Ah, mas espera aí, eu já submeti o artigo, quer dizer que eu vou dar meu jeito e arranjar o dinheiro para fazer a publicação. Isso é muito relativo. Por que eu te falo isso? Porque dependendo do congresso, você tem custos elevados. Então, para eu publicar, lembra, estamos falando da diferença entre aprovar e publicar. Eu posso aprovar o meu artigo em um congresso internacional, mas na hora de fazer a publicação, eu verifico o seguinte: peraí, eu preciso fazer a inscrição. A inscrição custa, por exemplo, 400 euros. O euro, até a última vez que eu vi, estava em torno de R$ 6 cada. Então, 400 euros estão 2.400 reais. Isso só para a gente começar a fazer conta, certo? Bom, mas os congressos estão voltando à sua forma presencial. Significa que, se nesse congresso que você aprovou, você tiver que viajar, você vai ter que pagar, você vai ter recurso para pagar uma passagem de avião. Você não vai ficar, não sabe necessariamente no primeiro momento, qual é o dia que vai ser a tua apresentação. Então, você vai ter que ir para um hotel, você tem que ter alimentação. Vamos fazer uma conta grosseira aqui, bem rasa, bem rasa. Vamos imaginar que o teu congresso vai ser aqui no Chile ou no Peru, você tem algum país aqui próximo, tá? E que você vai conseguir uma passagem barata, R$ 500 de ida, R$ 500 de volta. Você já teria a inscrição do congresso, R$ 2.400, considerando que está em dólar ou em euro, tá certo? Você vai ter passagem, mais R$ 1.000. Você vai ter hospedagem, você vai ter alimentação. Resumo da brincadeira, você vai ter um custo para publicar naquele congresso alguma coisa em torno de R$ 4.000, R$ 5.000. A primeira pergunta que fica é: você tem essa grana para investir? Segundo, esse congresso é tão relevante assim para você gastar R$ 5.000 para ir lá apresentar durante 15 minutos? Então, são algumas questões que às vezes a gente fantasia um pouco, achando assim: poxa, não, mas espera aí, vou participar de um congresso internacional, isso é muito bom, isso vai ser fantástico para o meu currículo. É verdade, vai ser um ponto a mais no teu currículo. Só que, será que você tem esses 5.000 para fazer esse investimento? Além disso, será que você não poderia usar esses mesmos 5.000 para publicar esse teu artigo em outros congressos? Então, são questões que precisam ser colocadas na mesa, avaliadas, e aí, quem vai responder isso? Eu? Não, é você. É você que vai dizer se vale a pena ou se não vale. Ou até o teu orientador. Né? De repente, o teu orientador vai dizer assim: ó, poxa, André, que legal que aprovou, beleza, mas ó, a gente não tem essa grana. Né? Se você está participando de um projeto e o projeto é relevante, que você faça uma divulgação internacional, de repente até o projeto banca, né? Todo esse custo. Se não, você tem que avaliar se vale a pena ou se não vale. E aí entra justamente a outra questão, né? Quais tipos de congresso eu posso submeter os meus artigos? Você pode submeter em outro congresso com um custo muito mais reduzido e que vai te possibilitar sim você fazer, até que você tenha que viajar. Mas vamos lá, você tem um congresso, e eu vou botar aqui na área elétrica, que é a área que eu atuo, né? Você tem um congresso que é filiado ao I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né? Que é uma das maiores referências hoje, nossa, a nível mundial. E eu tenho um congresso que vai acontecer no Chile, vai me custar R$ 5.000 a participação nesse congresso. E eu vou ter um congresso que vai acontecer em Florianópolis. Só que em vez de me custar 5.000, por uma questão cambial, por uma questão de viagem, eu, em vez de pagar 5.000, eu vou ter um custo de 2.500. É o mesmo congresso? Não, não é o mesmo congresso. Mas é um congresso que também está afiliado, também tem ligação com o I3E. É um congresso que eu já verifiquei, ele tem um peso científico muito bom. Então, comparando as duas situações, eu posso dizer: poxa, espera aí, se eu for para esse congresso internacional, eu vou gastar R$ 5.000. E eu não tenho essa grana muitas vezes, né? Mas se eu for para um congresso nacional, mas que tem um peso tão bom quanto aquele outro, eu vou estar gastando metade. Aí é uma questão de bolso, é uma questão de decisão. E por que eu trago essa questão aqui? Porque às vezes a gente diz: olha, eu tenho que participar desse congresso. Não, você não tem que participar daquele congresso. Aí entra justamente o benefício de você aprovar o teu artigo científico em vários congressos. Poxa, mas espera aí, professor.
Eu já ouvi falar que é até antiético submeter o mesmo artigo para vários congressos. Primeiro, você está submetendo um artigo. Você está colocando o teu trabalho em discussão. O que você vai gastar com isso? Basicamente, o teu tempo. Nenhum congresso que eu conheça requer que você esteja inscrito no congresso para fazer submissão de artigo. Então você não paga para submeter o teu artigo. A única coisa que você vai fazer vai ser um cadastro na plataforma do congresso, vai colocar o artigo no template que eles te mandarem e vai fazer a submissão. Então você não tem um custo, eu tenho que pagar R$300, R$400, R$500 para submeter. Não, você submete de graça. Então você pode submeter para quantos congressos? Se tiverem 10 congressos que o teu trabalho esteja na linha de pesquisa aceita pelo congresso, submete nos 10. Mas espera aí, que coisa feia, eu estou submetendo o mesmo artigo em 10 congressos. Possivelmente você vai pegar grupos de revisores diferentes. Pode acontecer do mesmo revisor ser revisor no congresso A e no congresso B? Pode. Qual é o problema disso? Eu não vejo nenhum. Não vejo problema nenhum de você pegar o teu artigo e submeter em vários congressos. Agora, importa dizer, você está submetendo um artigo. O que você quer nessa submissão? Você quer a aprovação do teu artigo. Tá? Então, eu já falei, o que você vai estar investindo nisso para poder submeter em 2, 3, 4 congressos? Muitas vezes é só o teu tempo. Nem dinheiro você não está gastando. Normalmente, os congressos usam templates diferentes. Ou seja, formatações diferentes. Um usa coluna dupla, outro coluna única. Um usa espaçamento 1,5, outro usa espaçamento 2. Vai variar. Cada congresso tem a sua liberdade de dizer como é que ele quer o artigo que você vai submeter. Tem congresso que é página corrida, tem congresso que são 6 páginas no máximo. Ou você paga excedente, se você ultrapassar, você pode me dar até 8 páginas, mas em compensação você vai pagar X reais a mais por cada página que você ultrapassou. Tá certo? Mas, a priori, ninguém vai te cobrar nada na submissão. Ninguém te cobra nada na submissão. Então, o que você vai gastar? Você vai gastar tempo. Você vai investir seu tempo. E aí você vai dizer, olha, esse congresso aqui formato coluna dupla. Então eu vou lá e adequo o artigo, o meu trabalho, a coluna dupla. Esse congresso aqui é coluna única. Eu vou pegar o mesmo artigo e faço a adequação daquele meu artigo na formatação que ele está pedindo, que o congresso está exigindo. Então, você está gastando o quê? Tempo. Você está investindo tempo. E aí eu vou te contar uma história minha, pessoal. Teve alguns congressos, eu mandei 3 artigos. Algum problema nisso? Nenhum problema. E peguei 2 desses artigos e submeti no outro congresso. Para minha grata surpresa, os 3 artigos que eu mandei para o primeiro congresso foram aprovados. E mandei para outro congresso também foi aprovado. Os mesmos artigos. Tá certo? Com uma observação. Um dos congressos que eu mandei, o revisor, eu até hoje estou querendo lembrar, porque infelizmente a gente faz a revisão às cegas. Tá? Mas esse revisor, um dos revisores que pegou os trabalhos, me fez o favor de fazer um checklist no meu artigo. E disse, corrige isso aqui não está claro, melhora aquilo, papapá. Foi um trabalho excelente, de excelência, me ajudou muito. Se eu pudesse, gostaria de mandar aí uma caixa de chocolate. Muito obrigado pelo trabalho que você fez no meu artigo, porque isso me ajudou demais. A partir, inclusive, daquela revisão, eu melhorei os meus artigos, porque eu passei a adequar, a utilizar as informações e os ajustes que ele tinha feito. E graças a Deus, nos últimos 2 anos, eu não tive mais nenhum artigo recusado. Eu posso mandar? Posso, e você pode dar sorte de pegar um revisor tão bom quanto o revisor que eu peguei. Ou você pode também dar um azar, como aconteceu já com outros artigos meus anteriormente. O artigo estava bom, o artigo estava bem feito, estava bem escrito, mandei para o congresso aqui, e o revisor, infelizmente, no meu entendimento, não entendia do assunto que ele pegou para revisar, e recusou o artigo. E o mesmo artigo, depois eu não reescrevi o artigo, tá? Eu simplesmente passei para o inglês e submeti para um congresso internacional, e aquele artigo que foi recusado no Brasil foi aceito de forma num congresso internacional. Então, essa é uma outra vantagem de você submeter o mesmo artigo a vários congressos. Por quê? Primeiro, você pode ter a sorte de pegar um bom revisor e aprender com isso.
aprender com a análise do revisor. Ele vai dizer, olha, faz isso, faz isso. Ou você pode dar o azar de pegar um revisor que não entende tanto do assunto que você está tratando e ele recusar o teu artigo. Então, se você coloca, vamos assim dizer, todas as tuas fichas numa única jogada, não, eu só vou mandar para esse congresso, porque esse congresso é o congresso que eu quero aprovar. Tudo bem, é uma decisão sua. Qual é o problema? É que você corre o risco de pegar, como eu peguei um revisor que não compreendia tão bem o assunto que eu estava tratando e ele recusou meu artigo. Ah, eu vou reclamar. Você pode reclamar para quem você quiser. Né? Você pode fazer um vídeo na internet chateado porque o teu artigo é muito bom, mas o revisor recusou. A decisão é sua. O problema é que às vezes a gente tem prazo para aprovar artigo. Se você está fazendo, por exemplo, um mestrado, você tem prazo para concluir as disciplinas do mestrado e para aprovar um artigo em congresso. E aí, se você está dependendo de um único congresso, você está jogando todas as suas fichas naquele congresso. Eu não faria isso. Se você fez um bom trabalho, se você tem um bom artigo, procura ver quantos congressos estão abertos, ver se eles têm as linhas que você está trabalhando de pesquisa e mete ficha, meu amigo. Ah, vai me dar trabalho. O trabalho que você teve para escrever o artigo já foi enorme. Mudar o template é a parte fácil. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes você vai mudar a fonte, você vai adequar os títulos, os subtítulos, só isso. Então o trabalho é mínimo e vale a pena. Maior benefício disso? O maior benefício é que você vai mudar a posição do jogo. Antes você estava querendo ser escolhido. Agora você vai escolher em qual congresso você vai mandar. Em qual congresso. E se você não aprovar um artigo em vários congressos, você fica refém de um único congresso. Só quem aprovou foi o congresso norte, não sei das quantas. Pronto, você vai ser obrigado a publicar naquele artigo. Aquele artigo naquele congresso. Você só teve a aprovação dele. Você só mandou para um. Eu tive o privilégio de quê? De ter artigos meus aprovados ao mesmo tempo em 3 congressos. E aí eu fui e escolhi. Lembra daquele congresso que eu te falei, que eu mandei 3 artigos e os 3 foram aprovados? Pois é. Daqueles 3 eu decidi publicar naquele congresso 2. Um deles eu não publiquei lá e publiquei num outro congresso. Por quê? Porque o que aconteceu nesse caso específico? Se eu publicasse 2 artigos, ou seja, a taxa de inscrição do congresso me dava direito a publicar 2 artigos. Se eu fosse publicar um terceiro artigo, eu tinha que pagar mais 50%. Vamos botar em valores, para você ter uma ideia. Imagina que eu não lembro agora exatamente, tá? Mas imagina que a taxa de inscrição do congresso era de R$400. Se eu publicasse um terceiro artigo naquele congresso, eu teria que pagar R$200 só pelo terceiro artigo. Era interessante para mim ter a publicação? Era. Mas eu fui fazer as contas, eu tinha que publicar, eu tenho que pagar mais 200 ou mais 300 reais, alguma coisa assim, para publicar um terceiro artigo. Esse terceiro artigo, eu tinha aprovação dele num outro congresso. E a inscrição do outro congresso era tipo 300 reais. Ué, por que eu vou pagar 200 ou 300 reais para publicar um terceiro artigo num congresso se eu tenho a possibilidade de pagar a mesma coisa ou menos para publicar o mesmo artigo no outro? Aí é uma questão de escolha. Só que eu tive a opção de escolher. Por que eu tive a opção de escolher? Porque os meus artigos estavam aprovados em ambos os congressos. A decisão agora é minha, assim como a decisão vai ser sua. É você quem vai poder escolher. Então agora não depende, você não está refém de um congresso. Você está livre. É você que, se você aprovou o mesmo artigo em vários congressos, então você agora vai fazer o quê? Você vai escolher, eu quero esse, eu quero aquele, eu não quero esse, eu não quero aquele. Qual é o custo? Olha, o custo é esse. Qual é o impacto desse congresso a nível científico? Olha, o impacto é praticamente o mesmo. Então, não faz muita diferença onde você vai publicar. Tá certo? E aí vai para a pergunta, e como é que eu faço isso? Bom, eu sempre digo o seguinte, um bom artigo, um artigo com qualidade, ele é como arte de Hollywood. Dificilmente alguém vai dizer pro Brad Pitt, não, você não pode entrar nessa festa. Dificilmente. Ele aceita em qualquer festa. O que eu quero dizer com isso? Se o teu artigo for bom, tiver conteúdo, tiver um bom embasamento, tiver uma bibliografia de referência muito forte, se você construiu ele, uma introdução bem fundamentada, com contexto, mostrando onde é que está o problema, se você apresenta um desenvolvimento robusto,
onde você fez experimentos, onde você fez simulações, várias simulações, confirmou passo a passo e chegou numa conclusão, querido, o teu artigo vai ser aceito em qualquer congresso da área. Claro, se o teu artigo é de engenharia, não adianta você mandar para um congresso de medicina que vai dar furada. A não ser que esteja, você está falando em biomedicina, em bioengenharia, aí eu vou ficar calado. Mas se for dentro da área, não tem por que o teu artigo não ser aceito. O primeiro passo não é a questão de para onde eu vou mandar, que congresso eu vou submeter. Não, a tua preocupação tem que ser o seguinte: o meu artigo foi bem escrito, foi bem trabalhado, ele tem conteúdo. Acabou. Agora é só ajuste de template. Então, o que você vai fazer? Eu tenho um conteúdo muito bom, não se preocupe em qual congresso você vai mandar. O congresso vai aparecer, todo ano tem congresso, tem muitos congressos, não é só um não. Então, o que você tem que fazer para o que começar? Como começar? Primeiro, começa te organizando e identifica quais congressos te interessam. Conversa com o teu orientador, com o teu parceiro de projeto ou com algum professor da universidade, se for o caso, dizer, professor, quais os congressos de referência na nossa área? Ele vai te dizer, se ele for um professor pesquisador, ele vai dizer, olha, tem esse congresso, tem esse. Ele vai te listar rápido 5, 6 congressos de referência. Esse você tem que ter, esse você tem que participar, esse aqui é relevante para essa área, para isso, para aquilo. E tem congressos mais generalistas, ou seja, que abordam quase todas as áreas de pesquisa do teu assunto. Então, você vai quase que fazer um catálogo de congressos. A partir daí, você começa a acompanhar. Entra na página dos congressos. Se não, eu não tenho ninguém para me orientar. Entra no Google, bota lá, congressos, no meu caso, Congresso de Engenharia Elétrica. Vai te aparecer uma dezena. E você começa a pesquisar para ver se o congresso é relevante, se não é, se o congresso, quanto tempo esse congresso existe, esse congresso é anual, é bianual, é trianual, né? É bienal, melhor dizendo. Então, você vai se posicionar, você vai identificar, faz um mapa rápido. Isso aí, se você gastar 1 hora, 2 horas na internet, você já consegue fazer isso rápido. E aí você mapeia, olha, esse congresso aqui acontece, normalmente ele abre em janeiro, ele fecha em março, aí esse aqui já... Você faz uma tabelinha, você vai estar acompanhando. E aí você começa a acompanhar quando é que os congressos vão estar submetendo. Se o teu artigo estiver pronto, acabou, você vai pegar o template, entra no congresso, te inscreve, faz uma pré-inscrição, melhor dizendo, baixa o template, ajusta o teu artigo no template, gera o PDF, alguns congressos te mandam o template, pede para você gerar em PDF, outros te dão uma plataforma para você preencher o artigo naquela plataforma, e aí é gerado independente dentro do sistema do próprio congresso, vai depender de congresso para congresso, certo? O importante é o seguinte, o teu material tem que estar pronto. Se você estiver pronto, se o artigo estiver pronto, ajuste de template é a parte fácil. E aí eu vou te sugerir o seguinte, define uma meta. Em quantos congressos você vai publicar, você vai submeter, melhor dizendo. Em quantos congressos você vai submeter o teu artigo? Por que uma meta? Eu vou submeter em um único congresso. Aí a decisão é sua. Você está colocando a opção de publicar ou não na mão de terceiros. Tá? E ainda te digo mais. Recusaram o meu congresso, meu artigo. Tudo bem. De repente recusaram o teu artigo, mas o revisor fez um trabalho dizendo, olha, eu estou recusando, mas por isso. Isso já está te ajudando. Você está ganhando uma revisão de graça no artigo. De repente você não tem quem possa revisar para você. Quem possa dizer, olha, tá bom, tá ruim, vai por aqui, não, tá faltando isso, tá faltando... Quando você submete um artigo para um congresso, você ganha revisão de graça. Só isso já vale a submissão. O cara vai te dizer, olha, eu vou fazer uma observação. Existem congressos que o revisor só vai dizer aceito ou não aceito. Mas existem congressos que o cara vai te dar um feedback. Esse feedback tem muito valor. Tem muito valor. Te contei aqui um exemplo meu, um contexto meu, que o feedback foi fantástico. Me ajudou demais. Então, assim, se você define, o que eu sugiro? Se você puder, no mínimo submete para 3 congressos. Porque você vai ter feedbacks diferentes. Você vai ter informações, você vai ter visões diferentes. E mais, você começa a se tornar presente nos congressos. Poxa, mas não aprovaram meu artigo. Né? Ou foi aprovado o meu artigo. Você começa a ser percebido. Você começa a estar no radar dos congressos. E aí, assim, o primeiro, segundo, terceiro congresso que você manda, você está caçando congresso. Daqui a pouco é você que está sendo convidado a participar. Olha,
está abrindo a inscrição para o Congresso X, está abrindo a inscrição para o Congresso Y, submeta seu artigo. Por quê? Porque você começou a se cadastrar nessas plataformas, e as plataformas elas não são burras, né? Elas usam inteligência humana e inteligência artificial. Então ela sabe que você é alguém que está produzindo, identificou qual é a área, qual é a linha de pesquisa que você está trabalhando, e daqui a pouco ele vai começar a te mandar. Então você publicou num, publicou no outro, publicou no outro, publicou no outro, daqui a pouco você tem que começar a excluir gente que está te mandando. Por favor, publica aqui, manda teu artigo para cá. Isso é natural, né? Vamos brincar um pouco aqui. Vamos imaginar, você começa a jogar futebol, tá? Pelada de final de semana. Se você começa a jogar mais ou menos, daqui a pouco a galera está te ligando, ô André, vem bater, vai ter uma bola aqui tal dia, vem bater. Eu, no meu caso, sou até para gandula eu sou ruim. Então ninguém me chama para jogar bola porque não funciona. Eu sou ruim demais nisso aí. Mas é só para mostrar o seguinte: quem está jogando é escalado. Então, se você mostra que você está jogando, vão te escalar, vão começar a te chamar para fazer parte disso aí. E qual é o próximo passo? Você identificou os congressos que te interessam, você identificou quem trabalha nas linhas que você dá, agora você vai trabalhar o teu artigo e deixa esse pessoal no stand-by. Na hora que você tiver com o artigo pronto, você vai começar a monitorar quando é que o artigo está guardado, está pronto lá. Abriu o congresso tal, ajusta o template, submete. Abriu o congresso tal, ajusta o template, submete. Você vai mandar o quê? 3, 4 congressos. Você conseguiu aprovação em todos os congressos. Aí você vai analisar, você tem 4 opções para escolher em qual congresso, qual deles você quer efetivamente participar. Qual você vai ter condições? De repente você teve um congresso internacional, como eu expliquei no início. Você teve um congresso internacional que para você participar você vai ter que investir R$5.000. Você não tem essa grana. Provou um outro congresso aqui no Brasil que você tem que investir R$1.500. De repente o pessoal faz uma caixinha rápida, olha pessoal, vamos investir porque isso aqui vai ser bom para o nosso grupo de pesquisa e te manda para o congresso. Então é uma questão de escolha. Você vai ficar com o poder de escolha nas tuas mãos. Efeito colateral de você ter aprovação em vários congressos. Primeiro, isso fortalece o teu entendimento que o teu trabalho está bom. Você está no rumo certo. Se muitos congressos estão aprovando, significa o seguinte: o teu trabalho é relevante, você está fazendo um bom trabalho, você tem uma estrutura adequada e essa estrutura pode ser replicada. O que eu quero dizer com isso? Você vai agora fazer o mesmo trabalho sempre, só mudar alguma coisa? Não. Mas a estrutura, a lógica de processamento, a lógica de desenvolvimento do artigo está coerente, está boa, está clara. Não adianta você escrever um artigo muito bonito, mas não tem lógica, não tem coerência, o teu texto não transmite o que você quer transmitir. Então é relevante você ter o quê? Uma lógica coerente, uma linguagem adequada. Mas a linguagem no artigo tem que ser uma linguagem rebuscada, culta. Não, a tua linguagem ela precisa ser comunicativa. Ela precisa transmitir, ou precisa informar o que efetivamente você está querendo comunicar. Eu lembro muito, eu também tenho uma outra formação, eu também sou teólogo, eu sou bacharel em teologia. E eu lembro de ter pego um livro na capa de Decálogo Mosaico. Eu tenho formação teológica, eu levei meia hora, 40 minutos, 1 hora tentando entender a terminologia que estava sendo utilizada, né? Depois o Tico e Teco começou a se bater e disse: Decálogo Mosaico, Moisés, 10 mandamentos. Está falando dos 10 mandamentos de Moisés. Mas por que não botou lá o estudo dos 10 mandamentos de Moisés? Tinha comunicado muito mais. Então a mesma coisa. Claro, existem, como eu falei em uma outra live, existem terminologias que são específicas. Mas eu não preciso complicar se é coisa simples. Seja simples. Como eu falei, entre o que você vai ter aí de dado colateral, de efeito colateral desse processo, é que muita gente vai começar a te conhecer. Você vai passar a ser conhecido pelos revisores. Quando chega um artigo, diz: esse artigo é do professor André. Tá aqui, ó. Eu já fiz uma revisão dele aqui, fiz no congresso tal e tal. Ou seja, você está presente. Ainda que você não publique naquele congresso necessariamente. Mas espera aí, professor, eu estou dando trabalho para os outros. Qual é o problema? Eu te dou um trabalho todo dia. O importante é que você está evoluindo. O importante é que você está andando para frente. Então, voltando para a gente já ir para o nosso finalmente, ao questionamento inicial, será que eu posso aprovar o mesmo artigo científico em vários congressos? Pode. Deve.
Isso vai te fortalecer, vai te dar mais tranquilidade. Poxa, legal, eu estou caminhando corretamente. Lembrando, aprovar não é publicar. Posso aprovar? Posso. Em quantos? Não sei, quantos você quiser. Vai depender do teu ego. Eu tenho um artigo que foi aprovado em 5 congressos. Mas espera aí, 5 congressos? Aprovei em 5 congressos. E publiquei esse artigo? Não. Por quê? Porque quando ele foi aprovado efetivamente, a gente já estava sem recurso para botar. O último congresso que ele foi aprovado tinha um custo elevado, não sei se era por 2.000 e poucos reais, e a gente chegou ao consenso que não era interessante participar. Então a gente declinou. Era um congresso internacional, congresso do I3E, foi aprovado, mas a gente declinou. E agora eu submeti ele a outro congresso. Estou esperando para ver se vão aprovar. Estou torcendo que sim. Eu vou ficar, no mínimo, triste se recusarem agora, no congresso que ele está sendo avaliado. Pode acontecer? Pode. Né? A gente precisa sempre baixar o nosso ego. Né? Nós não somos donos da verdade. A gente espera que ele seja aprovado porque ele já foi revisto, já foi revisado, já foi reescrito, já foi aprovado no Brasil, já foi aprovado fora. Então, teoricamente, é para ele ser aprovado agora. Mas pode ser que não seja. E se não for? Se não for, não foi. Se não for, não foi. Terão outros congressos. Se ele não for aprovado, eu vou submeter no outro congresso. Essa é a vantagem de eu poder, de eu ter essa liberdade. Eu estou buscando aprovação. Publicação é outra etapa. E os artigos que eu já publiquei? Os artigos que eu já publiquei estão publicados. Eu não pego esse mesmo artigo e submeto a outro congresso, que para mim isso é quebra de ética. Né? Artigos que foram convidados e a gente submeteu e estão como capítulo de livro. Mas eu não vou pegar um artigo que já foi publicado em um congresso e mandar para outro congresso. Não vejo coerência nisso. Até porque a função da publicação é divulgar algo novo. Ele já foi divulgado, para que eu vou ficar agora brincando? Aí é brincar. Aí é brincar com o revisor, aí é brincar com os congressos. Eu não sou de acordo com isso, não. Mas, enquanto ele não foi publicado, eu posso mandar ele para aprovação enquanto os congressos achar que devo. Aí a decisão é minha. Porque eu quero ter nas minhas mãos o poder de decidir se eu quero publicar ou não. A depender da minha necessidade, da minha urgência. Certo? Eu já vi amigos que tiveram que desembolsar 10, 12 mil reais porque tinham que publicar de qualquer jeito para poder concluir doutorado. Então tinha que publicar. Quem aceitou, meu amigo, já levanta a mão para o céu, botou 20 mil, 10 mil reais, 15 mil, sei lá quantos mil reais. Porque tinha que... O prazo já estava estourado. Aí, infelizmente, o cara teve que tirar o que tinha e o que não tinha. É a decisão dele. Eu prefiro que essa decisão esteja nas minhas mãos e não nas mãos de terceiros. Tá certo? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho. Peço que vocês comentem, que vocês façam questionamentos. Eu não sou o dono da verdade, eu insisto nessa questão. O que eu quero aqui é ajudar, colaborar. E se vocês tiverem outros temas, outras ideias, outros questionamentos com relação à publicação de artigos, fica à vontade, bota nos comentários, me manda um direct, estou à disposição para tentar colaborar. Tá certo? Lembra, o meu objetivo aqui é dar fundamentação, dar base para que você possa chegar a ter 5 artigos, vou botar aqui na câmera, 5 artigos científicos em um ano. É possível? É. Agora, algumas coisas a gente precisa fazer. Por exemplo, se você manda 2, 3, 4 artigos ao mesmo tempo para vários congressos, a tua chance de aprovação é muito maior. Ainda que você não aprove nos primeiros, mas o teu feedback vai te ajudando, vai te melhorando, ajudando você a melhorar. Né? E baixar também o nosso ego. Às vezes a gente acha, não, eu sou muito bom, eu que aprovo com o artigo mesmo. Não, é bom, às vezes é bom você pegar umas lapadas. Às vezes é bom você dizer, foi aprovado não, amigo, recusou. Né? E eu não estou dizendo que eu fiquei feliz nas recusas, tá? A gente, normalmente, o nosso ego é muito elevado, muito inflado. Quando acontece a recusa, a gente tem o quê? A gente pensa, por que recusou? Por que não foi aprovado? O que faltou? Isso é bom. Isso é bom. Traz a gente para a Terra, né? Às vezes a gente está querendo voar no espaço, é bom voltar para a Terra. Um grande abraço. Se você quiser, se inscreve no canal. A gente vai estar transmitindo aí. Nós temos esse projeto, que é o projeto Artigos 14.1, que todos os dias
às 14h10 a gente está fazendo essa live, e eu vou estar publicando também no meu tanto no Instagram quanto no YouTube. Os dois são professor André.leão. Se você quiser se inscrever lá, mandar um direct, mandar mensagem, comentário, pode esculhambar comigo também, não tem problema não. A gente não, eu vou dizer, não sou dono da verdade. O que eu estou falando são experiências, são vidas, e que eu acho que pode ajudar você a atingir esse objetivo. Certo? Queridos, muitíssimo obrigado, um grande abraço para todos, e se Deus permitir, até amanhã. Tchau, tchau.